brasileiros e as brasileiras. Não podemos, de jeito nenhum. Então, a transparência, a correção, a coerção punitiva para aqueles que usam da nossa paixão para se beneficiar por enriquecimento ilícito, tem que ser condenável. E tem que ser muito severa a condenação. Antes de ontem, inclusive, o Nino Paraíba, Tabosa, já delatou, né, que recebeu dinheiro, e isso influiu, inclusive, em resultados do Ceará no Campeonato Brasileiro na Série A do ano passado. E já são 4 jogadores do Ceará sob suspeição. 2, inclusive, nesse inquérito que já está aberto pela Justiça no estado do Goiás. E o que nós vamos fazer é apurar, né, até que ponto essa manipulação aconteceu, quais são os envolvidos e cadeia. Dependendo do tamanho da infração, dependendo do tamanho da influência que isso teve na paixão que nos move, eu acho que tem que ser uma punição exemplar. Banimento do futebol, pena pecuniária, ou seja, indenizar os times que foram manipulados, que sofreram com isso, prisão para os delinquentes que fazem, né, o tráfico de influência, a corrupção, né, dos jogadores, e uma educação com relação ao futuro. Eu acho que nós vamos sair no Brasil inteiro, né, educados para essa competição que tanto nos apaixona e nos empolga. Então eu acho que o mais importante que a CPI pode fazer é exatamente elucidar, dar luz aos fatos e, em cima disso, construir, inclusive, um normativo, né, uma legislação penal forte com relação a essa questão. Eu acho que trair o time de futebol é como se tivesse uma traição àquilo que mais nos mobiliza, né? Eu vejo pessoas trabalhadores, muitas vezes que ganham um salário mínimo, fazendo ali sua economiazinha, porque tem no futebol o seu lazer. Tem aqueles que se orgulham de pagar a carteirinha lá do sócio torcedor, né? E usa a carteira, inclusive, quase como um cartão de apresentação pelo amor que tem pelo seu time. Então eu acho que em vez de estar recorrendo à violência, muitas vezes que é insana e não é benéfica para a atividade esportiva, nós temos que recorrer exatamente à legislação. E acho que a CPI com certeza vai resgatar e moralizar aquilo que é muito importante no lazer e na vida dos brasileiros, que é o futebol brasileiro. Boa tarde, deputado federal Danilo Fontes, parabenizar pelos 5 meses de atuação brilhantes lá em Brasília e representando o município de Itapajé, que é a região também. Deixa eu só iniciar falando da questão de geração de emprego e renda, onde quem acabou de chegar aqui foi o vereador João Monzeto, que fez aí um trabalho brilhante também, fez o que deu para fazer, mas aí você, depois de uma audiência pública que teve aqui no município de Itapajé, teve a Geraldine representando, em seguida já a reunião com o Eumano. E num curto espaço de tempo, você conseguiu aí, eu acho que os fatos que a gente vem conhecendo agora recente, dos maiores, que é garantir emprego só aqui em Itapajé de 1.280 funcionários que estavam pendentes, né, de salarial, então ainda, mas já vai ser resolvido. E eu queria saber o que passa na sua cabeça de um deputado que está tão... O deputado já foi pago, já voltou para ser hoje, viu? Então, o deputado vem se destacando e conseguir uma proeza junto ao governo do estado do Ceará. O que o itapajense pode esperar ainda futuramente aí do deputado Danilo Fontes de trabalhar em prol dos itapajenses? Jorge, essa é a minha obrigação, né? Agradeço aqui a chegada do Neutel. Essa é a minha obrigação. Eu acho que o homem público, ele tem uma obrigação e um dever de gratidão com as pessoas que acreditam nele. Eu acho que a política, muitas vezes tão maculada, tão malversada, e que tem um sentimento muito forte de usufruir
da política para os benefícios pessoais e individuais, ela pode ser vista de outra maneira. Ela pode ser vista como uma política de mudança, de transformações coletivas. E o que eu acredito e o que eu faço todo dia é exatamente buscar identificar coisas que possam mudar a vida de todos e mudar para melhor. A nossa luta pela conclusão da escola profissionalizante, a Adeno Nobre aqui no Itapajé, a entrega do prédio, o raio que a gente trouxe para Itapajé, né? A política com relação à questão sanitária, a política com relação à questão educacional, né? A maior transformação que uma sociedade pode ter é uma universidade. E eu me orgulho muito quantos e quantos deputados tem no Brasil e quantos já tiveram, e quem foi que levou uma universidade para o seu município, né? E nós trouxemos uma universidade para cá, e já, inclusive agora, nesse ano, aloquei mais 3 milhões e 100 mil reais para a conclusão do teatro. Vamos voltar ao projeto inicial com a volta agora do professor Custódio, que foi quem começou todo esse projeto da UFC Itapajé comigo, né? Lá atrás, ainda quando o Gesualdo era o reitor, e ele agora, o professor Custódio, vai ser o reitor. Então, nós queremos fazer do campus do Jardim Anitta um centro gerador de EAD, que é o ensino à distância, né? Então a UFC de Itapajé vai ser o núcleo gerador de ensino à distância da Universidade Federal do Ceará. Diante disso, nós temos a ampliação do número de cursos, né? O professor Custódio está tomando posse agora em agosto, né? E aí ele já se comprometeu comigo no início de setembro a gente apresentar quais são os novos cursos que vão ser implantados aqui no campus de Jardim Anitta. Agora no início de junho nós estamos levando as turmas daqui na área de TI, de tecnologia da informática, né? Para visitar a BrisaNet, que hoje é uma das maiores empresas do Brasil, né, em telecomunicações. Então nós estamos levando um grupo de alunos para ver no mundo real como é que funciona, né, toda a história dessa empresa do Ceará, que é uma empresa de sucesso, que hoje está responsável, inclusive, pela instalação do 5G da internet em todo o Nordeste brasileiro, né? E por último, eu acho que o desenvolvimento econômico, porque atividades como essa, com relação à questão do fortalecimento do nosso parque industrial, refletem em todo o comércio, como também, né, os bancos de fomento, a Caixa Econômica, o Banco do Nordeste, que levam, né, recursos para milhares de pessoas, né, sejam produtores rurais, seja o agricultor familiar, sejam comerciantes, sejam empresários, né, para suas atividades. Então eu acho que isso é uma transformação, né? E daí, não precisa ir muito longe não. Lá aqui na Irauçuba, você vê o que é capaz da política fazer para transformar a vida das pessoas para melhor, né? Itapajé hoje não tem uma maternidade para se ter um parto, e tem gente saindo daqui para, né, ter um parto, fazer um parto, né, em Irauçuba. Então isso é muito claro quando você tem compromisso com a gestão, e é isso que eu quero estimular, inclusive nas novas gerações. Eu acho que eu acredito muito no futuro e eu sou muito esperançoso. Até brinco lá em Brasília que eu digo que quem nasce entre o Itapajé, a Teguçuoca e o Canindé, se não for otimista, não se cria, né? A gente tem que ser otimista. E dentro desse meu otimismo, eu acho que a gente ainda nós vamos ver muita coisa boa acontecendo aqui na nossa região. Deputado, só para a gente concluir a nossa participação, e a gente viu aqui recentemente, desde que se iniciou a gestão municipal, que você muitas vezes foi literalmente colocado no canto, mesmo com uma participação intensa, demonstrando aí que tem interesse, com certeza, de ajudar o município de Itapajé. Mas mesmo assim, você mostrou com trabalho, não com situações adversas, tentar aí fazer coisas políticas, politicais. Você mostrou com trabalho. Então, exemplos que você falou agora na última pergunta. Mas assim, eu queria que você deixasse uma mensagem para o município de Itapajé, principalmente para quem trabalha no polo calçadista, dessa conquista, dessa garantia dos empregos, por no mínimo mais aí 32 meses, 31 meses. Então eu queria que você deixasse uma mensagem para eles, porque eles merecem ouvir aí uma mensagem pelo deputado Federal da Unifor. Obrigado. Obrigado, Jorge. A minha gratidão é com o povo.
Tanto é que nessa última eleição eu não tive nenhuma grande liderança política me acompanhando. Esses quase 9 mil votos que eu tive aqui no Itapacaé foi uma posição que a população, que as famílias itapacaenses entenderam e viram que a gente tem um projeto diferenciado. Eu não estou aqui para puxar saco de político, eu não estou aqui para me corromper, né, com político, né, eu estou aqui para deixar um legado, para fazer uma história. E nessa minha história, o parceiro, Jorge, é a população e vocês da imprensa, das mídias, que me dão muito espaço. Eu agradeço, né, a todos que estiveram aqui, a todos que fazem a Atitude FM, o Mário, o Maicon, né, o Clésio, que não está aqui, mas sempre tem sido abertos os espaços para mim, né, ao Tabozão aí, né, que de vez em quando me faz raiva, mas eu quero bem. Então, quer dizer, eu acho que isso é que é importante, entendeu? É dialogar com o conjunto da sociedade e identificar, nesse conjunto da sociedade, quais são as iniciativas e as prioridades que podem ajudar a coletividade, pode ajudar a todos. Então eu não faço política focando em uma pessoa ou personalizando a ação política. Eu faço uma política para que todos possam crescer juntos. E é assim que eu acho que tem que ser, né? Enquanto eu estiver na política, estiver no debate, eu acho que a gente tem condição de mudar muita coisa. E estamos mudando, né? Hoje você encontra mais transparência, as pessoas participam vivamente nas redes sociais. Tem fake news? Tem, inclusive eu sofri fake news aqui, fabricada aqui no Itapajé. Os que fizeram, sumiram. E eu estou aqui, contando a história. Então eu não me preocupo muito, né, com quem só pensa em denegrir, em macular a imagem dos outros. Eu acredito muito no trabalho. Eu sou filho da dona Dalila, que começou como costureira, e do Avelino Forte, que era caminhoneiro. Então, o que é que eles nos ensinaram? Trabalhar, trabalhar e trabalhar. E é assim que a gente faz, né? Quando a mamãe resolveu, em 1954, tirar a família daqui para levar para Fortaleza para educar os filhos, foi uma atitude muito aguerrida de uma mãe com muita convicção. E a ela eu tenho toda a gratidão, porque foi graças a ela que nós conseguimos, inclusive, ter e ocupar espaços que hoje são importantes, inclusive, para o nosso município, né? Em 164 anos de história do Itapacaé, primeira vez que o Itapacaé teve um deputado federal, filho da terra, foi comigo, com o deputado Danilo Forte. Então, e isso é que é bacana, entendeu? É você poder andar no meio da rua, que nem eu ando, né? Antes de chegar aqui, trazer até um pouco, porque é parando no canto, é parando no outro, falando com um, falando com o outro, e do jeito que a gente quer bem. Então, por quê? Porque a gente tem identidade. Eu não vou me deixar levar, né, muitas vezes pelo oportunismo de alguns, ou então pelos equívocos. A gente erra também. Eu errei. Por exemplo, quando eu apoiei a Gorete, eu errei, porque eu acreditava que ela fosse fazer um projeto voltado para o Itapajé, e ela fez um projeto voltado para ela. E isso está aí o Itapajé pagando um preço muito caro. Então eu acho que a gente precisa, inclusive, fazer autocrítica. E dentro desse coletivo, a gente começar a identificar novas lideranças. Tem muita gente boa aí, né? Tem uma geração nova vindo, e eu acredito que a gente é capaz de fazer essa mudança. Eu queria quebrar o protocolo aqui do acordo, eu irei com a sua assessoria aqui, para pedir permissão. O que esperar de Itapajé para o futuro? Porque a história do deputado pedir desculpa, ok, é decente da sua parte, mas nós, Itapajé, somos preocupados com a falta de projeto político para Itapajé. O projeto político para ganhar a eleição, deputado Danilo, nós já estamos esgotados de ver isso. Se juntam, ganham a eleição e depois brigam. E aí, o que o deputado Danilo, como filho desta terra, pensa no futuro de Itapajé? Caixa Econômica, o deputado botou para trazer. Banco do Nordeste, o deputado botou para trazer. O UFC, o deputado estava na luta, mas tem um saneamento enterrado aí que o deputado botou o dinheiro para cá e não termina. Uma praça da juventude que está aí se arrastando. Itapajé, Danilo, por nós, Itapajenses, em que o deputado pode contribuir nesse debate? Eu acho que é hora da gente, inclusive, agradeço a pergunta, muito bem feita, tá bom? Eu acho que é hora da gente pensar um projeto para o município. Eu tenho conversado com muita gente, né? Eu tenho conversado com muita gente, algumas lideranças que estão na atividade política, outras na atividade empresarial, outras em atividades culturais, outras em atividades esportivas. Então eu tenho conversado com muita gente. E o que eu percebo é que todos têm o mesmo desejo.
Todos têm o mesmo desejo. E hoje nós temos uma sombra muito forte de um projeto que deu certo numa cidade filha de Itapajé, que é Irauçuba. Então daqui do lado nós temos um exemplo muito forte. Quando você compara a saúde, quando você compara a geração de emprego, quando você compara inclusive a questão do abastecimento d'água, tá aí. Entra prefeito, sai prefeito, todo mundo fala da adutora e a adutora não sai. Graças a Deus choveu, nós ainda estamos no fim d'água, como dizia meu pai. Mas daqui a 3, 4 meses de novo vai voltar o problema da falta da entrega da água. A gente tem um açude aí, né, que tem condições de abastecer o Itapajé para os próximos 50 anos. Então, quer dizer, o Itapajé precisa pensar um projeto próprio. E aí a gente tem que unir essas pessoas, né, e buscar dentro dessa identidade, inclusive aqueles que são mais capazes para fazer esse trabalho. Eu tenho me reunido, né, acredito eu que a gente consiga desenvolver uma ação coletiva. Nós temos um potencial econômico fantástico, né? O Itapajé tem esse potencial aqui da Serra, tem um potencial dos ventos, tem um potencial da manufatura, que é a vocação nossa desde o início do século é a manufatura, né? O Itapajé bordava bem, costura bem, o calçado do Itapajé tem qualidade, né? Tanto é que os produtos, as linhas de produtos aqui na Paquetá do Itapajé são para exportação, é para vender nos Estados Unidos e na Europa, né? Por quê? Porque a qualidade da manufatura é muito boa, né? E tanto é que tem muita gente aqui, né, que no empreendedorismo pessoal vai conseguindo, né, se manter, sobreviver e ganhar seu dinheirinho com dignidade. Isso precisa ser estimulado. Então eu acho que a gente precisa fechar um grupo, e nós estamos trabalhando nele, apresentar um projeto e em cima de projeto, logicamente ninguém faz política sem pessoas, sem líderes. Ver os líderes que são capazes de conduzir esse projeto. Mas eu tenho certeza que a gente amadureceu, tivemos algumas experiências que não foram tão positivas e está na hora da gente dar um salto. E eu acho que esse salto vai ser dado, se Deus quiser, no ano que vem. Da nossa parte, então agradecer aqui a todos que tiveram a paciência de nos ouvir, mais uma vez felicitar a todas as famílias de irauçubenses que estão comemorando mais um aniversário, né? Inclusive vou explicar aqui, porque eu disse um dia desse que Irauçuba era da minha idade. Agora ontem eu descobri que não é. O que é o problema? Irauçuba foi emancipada, virou município em 1957, e por isso que ela está fazendo 66 anos. Mas a primeira eleição de Irauçuba foi em 1958, que foi o ano que eu nasci. Por isso é que eu dizia que Irauçuba era da minha idade. Mas a Irauçuba é um ano mais velho do que eu, porque eu ainda vou fazer 65 anos. Obrigado, um beijo para todos.